E a gente está começando a temporada 2025 com o tema da autenticidade. Quando você deixa o ChatGPT completar uma frase tua, ela ainda é tua? Uma coisa é você pegar uma série de informações que você tenta acessar e você tenta produzir alguma coisa. Quando você pega essas informações e você elabora um conceito, um processo, um conteúdo, essas informações organizadas já são uma inteligência. Agora, não dá simplesmente para terceirizar todo o resultado disso para a inteligência artificial. A gente falou sobre como os nossos sentimentos, eles são alavancadores de metas de ação. Quando eu enxergo o meu sentimento ideal, eu consigo ter mais clareza do plano de ação, do que eu preciso fazer para me sentir assim. Uma coisa é a capacidade de fazer, outra coisa é qual é a intenção por trás de fazer. Qual é a intencionalidade? Aí começa a ter a autenticidade da resposta. Então, mesmo a inteligência artificial pode ter habilidades emocionais. A questão é quando que vai começar a ter a intencionalidade. Olá, eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Você está no Arena IE e a gente está começando a temporada 2025. Que maravilha! Mais um ano! Um começo de novo ano com energia renovada. Eu estou renovada, não posso dizer o mesmo do Marcelo do Carmo. Como é que você está, Eu mano? lembrei de um comercial agora. Lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Os meus cabelos, quanta diferença. Dei uma cortada, gente. Chega verão, a gente cansa de cabelão, né? Os meus não estão tão diferentes assim, quem não tá me vendo. Não muda muita coisa, né? Só o dia que ele resolver botar a sobrancelha pro lado, gente. Daí a gente vai conseguir ou então perceber. terminar de raspar os paralamas, né, do sucesso. Muito bem, Mai. Então, a gente pensando o que ia falar nesse primeiro episódio, a gente está com muitas mudanças para acontecer na Conexão IE, a nossa empresa. Tem a novidade de que a gente faz parte agora do corpo diretivo da Rede Conexão Empresarial. Então, o Marcelo é diretor-presidente, eu sou diretora de gente e gestão, né? É isso. Então, a gente vai... O que significa isso? Que novidades são essas? No decorrer dos episódios, das próximas semanas e meses, a gente vai vir contando aqui para a nossa comunidade do Arena IE. Isso aí. Por enquanto, eu vou começar provocando aqui com o tema da autenticidade. Eu achei que esse tema caiu de paraquedas. Na verdade, não bem de paraquedas, acho que ele caiu mesmo, com mais velocidade que de paraquedas. Nos últimos dias e, mais especificamente, hoje, que a gente está gravando aqui em Porto Alegre. Porque eu participei hoje de uma espécie de reunião que a gente faz, que chama-se Coaching Connections, que é promovido pela Six Seconds Mundial. E eu participei dessa reunião, tive a oportunidade de participar com outros 79 coaches de inteligência emocional. Achei muito legal, muito bacana essa troca. Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. O grupo específico que eu peguei era uma senhora de Montreal e um outro senhor da United Kingdom, né, da Inglaterra. Então, o que pegou lá? O que foi esse tema? O tema foi autenticidade. E o Joshua, que é o presidente da Six Seconds, ele fez uma provocação que ficou na minha mente, assim, porque eu achei realmente algo que a gente não está se perguntando. Quando você deixa o ChatGPT completar uma frase tua, ela ainda é tua? Então, o que efetivamente a gente ainda é, se as nossas ideias, se as nossas propostas, se as nossas construções de realidade são intermediadas pela IA, né? Achei muito legal essa ideia de se completou minha frase, ainda é meu, né? O que tu acha, Mar? Começa por essa frase aí. Nossa, né? Será que alguma coisa é só nossa, é exclusivamente nossa? Porque, vamos lá, a gente já não cozinha na primeira fervura. Quantos livros a gente já leu, quantos filmes a gente já assistiu, né? Quantos cursos a gente já teve a oportunidade de participar? E de uma forma ou de outra, está tudo isso aqui na nossa cabeça.
Uma coisa que é nossa, digamos assim, é a capacidade de conectar unidades de sentido, produzir sentido a partir da memória que a gente tem do que a gente já percorreu. E é muito comum, às vezes a gente está no escritório, às vezes a gente está no escritório de casa, a gente está preparando algum material, a gente vai lá na biblioteca, né, e a gente puxa um livro e fala, isso daqui eu li no livro tal, e você dá uma lida ali, e você se inspira naquele material, ou se abastece daquele material, para produzir, né, a unidade de sentido, o produto, o texto, né, o treinamento que a gente está produzindo. A gente faz isso com frequência. Tu, como professor universitário, como doutoranda, como mestranda, eu como mestrando, também como professor universitário, quantos artigos a gente produziu fazendo referência, né, a outros autores. Então, Há centenas de autores. Eu lembro no meu doutorado que o professor chegou para mim com uma lista de 100 autores para trabalhar a carreira, que eu ia trabalhar a carreira de mulheres, e disse, tu te familiariza com esses, e aí a gente começa. Assim começou a minha tese. na Né? minha pesquisa de felicidade agora, na revisão bibliográfica, foram 124 artigos que falavam sobre felicidade nas organizações. Tu fez uma bibliometria, né? O primeiro artigo foi uma revisão, né? Interessante o caminho que tu tomou para fazer essa resposta, mas desculpa, te cortei. Porque tu parte do princípio, eu me lembro que muitas apresentações a gente começa assim, quando a gente está falando para público universitário. Se fui mais longe, fui porque vi no ombro de gigantes, né? Que dizem que essa frase era do Newton, mas na verdade era de um cara bem antes do Newton, e eu não lembro mais quem é o dono dessa frase. Muitos deles já repetiram essa frase de várias maneiras. Diferentes formas, né? O que é a novidade do ChatGPT é que agora a gente está terceirizando a produção de sentido. Uma coisa era o que a gente fazia exclusivamente. Eu lembro das vezes que tu comentou quando tu ainda pesquisava Barça, né? Ou Ciência Ilustrada. Nossa, Delta Larousse. Então uma coisa é quando a gente acessava um conteúdo e a gente produzia o sentido. Agora o ChatGPT ele está nos auxiliando na produção de sentido, na síntese. Olha só o que tu está dizendo. Eu não sei se ele nos ajuda ou se a gente... Vamos lá, vamos por partes com essa resposta. Esse tema é muito interessante, né? Primeiro, gente, que eu me lembro de uma sessão aqui que eu fiz. A gente estava fazendo lançando um programa de desenvolvimento pessoal que eu ia fazer com a Rita, nossa amiga. E a Rita, no meio da conversa aqui, me faz uma pergunta pro ChatGPT lá. Não me lembro qual era a pergunta que ela fez. E o ChatGPT respondeu no meio da live, né? Eu fiquei boba, porque eu não usava ainda no celular, agora eu já tenho também no celular. Ele está um pouco substituindo também o Google, né? Mas voltando para a provocação do Joshua, e com isso que tu está me trazendo, da gente tá, na verdade, compondo o sentido a partir do tempo todo, e que agora o ChatGPT está nos ajudando a fazer isso. O que é interessante é que o que delimita o eu, o que delimita o que é meu e o que não é mais meu, o que é autenticamente meu, é o quanto eu consegui construir de sentido, de significado, para a gente usar um sinônimo, em cima do que eu estou fazendo. O que é significado? É difícil significar significado, né? Mas, assim, significado é o que aquilo remete a mim de representação mental. Então, se eu te disser folha, qual é o significado de folha? Vai vir uma imagem de uma folha clássica, que pode ser até um ícone que venha na tua cabeça. Pode vir uma experiência ligada a uma folha. Pode vir a palavra folha, F-O-L-H-A, na tua mente. A junção dessas coisas vai te produzir um sentido, uma conexão com esta realidade, né? Então, eu me lembro que lá em comunicação, e às vezes vem a faculdade de comunicação, coisa boa, a gente vai ficando velho, coisas que a gente nunca imaginou que seriam úteis. São úteis, né? Mas eu me lembro que tinha o significado e o significante, né? E o significado era a que me remete o significante, que é o conjuntinho daquela palavra. Então, eu vou escrever leaf em inglês,
vai ser um outro significante para o mesmo significado de folha. Desculpa se eu viajei aqui, mas por que eu fiz toda essa volta, tá? Porque, afinal de contas, se tu tá dizendo que o ChatGPT nos promove significado, tu tá nos dizendo que ele nos dá orientação sobre as coisas, sobre para onde que eu devo direcionar. Sim. O que mais que tu quis dizer com isso? Isso, porque uma coisa é você pegar uma série de informações que você tenta acessar e você tenta produzir alguma coisa. Quando você pega essas informações e você elabora um conceito, um processo, um conteúdo, essas informações organizadas já são uma inteligência. Antes, essa produção inteligente a partir das informações ficava só a nosso cargo. O que o ChatGPT faz? Ele te traz informações que você nem julgava existir, porque ele vai expandir a busca de informações a partir das palavras-chave, digamos assim, que você elaborar no seu prompt, na sua pergunta. Então, ele vai conseguir trazer referências que você eventualmente nem sabia que existiam, ou nem teria como acessar. E na hora de organizar isso de forma inteligente, ele vai usar a experiência dele, ele vai usar a inteligência que ele tem desenvolvida, que é essa inteligência artificial, para organizar aquelas informações de uma forma inteligente. Tá? Então, isso é ir além do que uma pessoa consegue fazer. Agora, não dá simplesmente para terceirizar todo o resultado disso para a inteligência artificial. Tu dava aula, eu também dava aula. Eu costumava falar para os alunos, né, como é que eu vejo a competência, a capacidade de um aluno. Não é pela quantidade de informações que ele memorizava, não era pela atenção em aula, era pelas perguntas que ele fazia. A gente consegue medir a inteligência, a capacidade, o potencial de uma pessoa pela qualidade, pela complexidade da pergunta que ela faz. Lembra dos nossos tempos, né, de examinadores do PNQ, que a gente falava, né, quando a gente estava descrevendo o relatório de gestão das empresas, que uma coisa era você falar o que a empresa faz. Isso é a coisa mais fácil de responder. O que é mais difícil? Por que você faz isso? Como que você chegou à conclusão que essa é a melhor forma de você executar essa ou aquela prática de gestão? Então, as perguntas mais elaboradas, as perguntas mais difíceis de serem respondidas, contribuem mais quando a gente consegue articular uma resposta para um entendimento do que quer que seja que a gente esteja desejando compreender. Então, se você faz uma pergunta simples, besta, para uma inteligência humana ou para uma inteligência artificial, a resposta também vai ser claro, simples. Eu me lembro, quando a gente lançou... eu não me lembro se foi num blog que eu fiz isso ou se foi no livro lá das Conexões Inteligentes que a gente lançou. Eu lembro que isso foi ali por 2010. E o que a gente se questionava na época era onde ia parar o Google. Né? Como que as pessoas estavam usando o Google. E eu me lembro que a nossa filha pequena, ela, nos primeiros temas de casa, eu peguei ela fazendo tema de casa e falando para o Google o que foram as invasões bárbaras. Não sei por que eu guardei isso na memória. Então, essa é a pergunta mais simples. O quê? O quê? Né? Tá, mas voltando então para isso que tu associou, da questão de que uma pessoa fazer perguntas denota inteligência, e até a profundidade dessa pergunta, a complexidade dessa pergunta, isso demonstra inteligência. Eu fiz duas coisas aqui para nos ajudar. Eu fiz duas perguntas para o ChatGPT, tá? A primeira pergunta, vou começar pela segunda para combinar com o que tu está dizendo. O que é inteligência para Howard Gardner? Porque eu sabia que o Gardner tem algo a ver com solução de problemas e inteligência. E solução de problemas é essa pergunta. Então, quando eu faço uma pergunta, eu estou querendo resolver um problema, mesmo que seja uma equação mental que eu estou tentando resolver, tá? Olha o que o ChatGPT me contou sobre o Gardner.
O Gardner, psicólogo e educador, diz que a inteligência é a capacidade de resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados em um ou mais contextos culturais. Então, ele está dizendo que isso aqui tem a ver com inteligência. Agora, pega um gancho comigo para a segunda pergunta. Eu perguntei para ele assim, para poder conectar com o tema da autenticidade. O que é a autenticidade? E como que ela se relaciona com a produção intelectual? Fiquei pasma com a resposta do ChatGPT. A autenticidade é a qualidade de ser verdadeiro consigo mesmo, com os outros e com os próprios valores, sentimentos e crenças. É agir e se expressar de forma genuína, sem máscaras, ou tentativas de se adaptar a expectativas externas. Ser autêntico implica num profundo autoconhecimento e na coragem de assumir a própria essência, mesmo diante de possíveis julgamentos ou pressões sociais. Aí ele puxa para a questão da produção intelectual. Diz que é fundamental porque está relacionada à originalidade e profundidade do conteúdo produzido. Quando uma pessoa é autêntica, suas ideias refletem a sua perspectiva única, as suas experiências de vida, a sua visão de mundo e segue adiante. Não parece um paradoxo interessantíssimo? Que a melhor definição de autenticidade que eu já vi, porque eu já li muito livro e até a própria teoria da carreira caleidoscópica fala da dimensão da autenticidade. Seja de uma inteligência artificial que pega o que a gente diz sobre isso, passa no liquidificador e nos devolve isso em 2 segundos. Pois é, então, por isso que a gente fala que é assim, relativamente fácil a gente identificar quando um texto ele vem da inteligência artificial. E tem até softwares, né, já preparados para isso, né, em sistemas antiplágio. É mesmo, mano? Sim. E será que isso vai ser bom, hein? Não, a gente vivia... Quem é que diz que tu consegue, ouvindo esse texto, saber que ele é de um ChatGPT? O que me chama a atenção nesse texto? A primeira parte do texto, ou metade do texto, ela foi descritiva. Uhum. Ele descreveu autenticidade. Tá. Ele deu uma descrição de Porque eu perguntei o que era. Uhum. A segunda parte do texto, ele começou a produzir um sentido dizendo do valor da pessoa ser autêntica. Parece a redação do Enem, assim. Parece assim alguma coisa. Ele estava tentando explicar uma tese. Mas você vê que não tem assim uma relação muito direta entre a descrição genérica para os argumentos que ele trouxe em seguida. E não há também um encadeamento entre essa descrição, argumento 1 e argumento 2. Ele trouxe dois argumentos. Não tem uma linha de costura. Então, peraí, o que ele fez aqui? Ele... lembra quando o LinkedIn dava o top of voice? Né? Para você ser top voice, ele dava uma pergunta. E você ia fazendo os bloquinhos de resposta. Então, ele pegou bloquinhos de resposta, ou ele pegou unidades de sentido e juntou uma descrição, unidade de sentido, mas não tem uma linha mestra. E não tem a picardia, não tem o humor, não tem a questão da visão do mundo que ele trouxe aqui. E que eu acho que é o que traz a diferença. Eu concordo totalmente com isso. E além de não haver essa desconexão, se você o provocasse né, e pedisse assim, me dá autenticidade do ponto de vista dessa questão específica, pode ser que viesse uma resposta completamente diferente. Completamente diferente, o que não atendesse, né, a tua E que fosse até contraditória isso aqui. Eu estava vendo outro dia uma crítica, né, à inteligência artificial, que na verdade é isso. A inteligência artificial ela só pega o que falamos, o que está disponível, né, na internet e nos devolve de uma forma concisa, de uma forma bonitinha. Você pode até especificar, né, o formato, o tamanho, quantas palavras você quer nessa resposta. Mas que aquela produção de sentido, aquele resumo que ele vai te ofertar, de fato vai atender a tua necessidade, de fato vai ser inteligente, de novo, vai depender da tua pergunta. Se você fizer uma pergunta simples ou descritiva, ou o que é isso, é capaz que venha uma resposta contento. Se você começar a perguntar, mas por quê? Mas qual é a diferença? Aquelas perguntas que a gente percebia nos alunos inteligentes, que realmente queriam entender, tá, mas... Me explica Me melhor. explica isso. Por que esse modelo? Eu quero ir além. Aí você dá um nó no ChatGPT. Porque ele pode não encontrar
esse sentido produzido. Esse nexo causal. Porque ele ainda não produz esse sentido. Que é uma coisa interessante, né? Outro dia eu estava vendo uma discussão na rede sobre a inteligência artificial. No ChatGPT 4.0, né, ele coloca lá uma série de APIs que produzem imagens. Né? E aí o camarada falou assim, faz a seguinte experiência. ChatGPT, ou o app lá específico do ChatGPT que produz imagens, eu quero imagens de relógios, né, ou com os ponteiros próximos ao meio-dia, ou com os ponteiros próximos às 6h30. Né? Então, ou com os ponteiros juntos, ou com os ponteiros juntos em cima, no 12, ou embaixo, no 6. E ele especifica exatamente isso. Eu quero imagens com relógios, etc., cujo horário marcado... Né? Seja o meio-dia ou 6h30. Isso, seja o meio-dia ou 6h30. Assim, num relógio analógico, relógios, não digital. Em relógios, né? Não com digital. Ponteiros, não digital. Isso. Sabe o que vem? Pode tentar várias vezes. Vai vir relógio 10h10. Por quê? Nossa, porque alguém, né, achou que a forma mais interessante de você fotografar um relógio é ele marcando 10h10. E não meio-dia. E não meio-dia, e muito menos 6h30. Ou seja, só vai ter disponível na internet imagens de relógios com 10h10. Não tem imagens de relógios com os ponteiros em diferentes situações. Por quê? Porque o pessoal de marketing que fazia propaganda de relógio... porque dá para enxergar os ponteirinhos. Não, legal, fica bonitinho, meio sorrindinho, fica equilibrado, os dois para cima. Né? Tarará. E você pode especificar do jeito que você quiser para o ChatGPT. Me traga uma imagem no relógio marcando em torno de meio-dia ou em torno de 6h30. Não vai ter resposta. Você pode pedir para ele gerar a imagem, pode pedir para ele buscar a imagem na internet, vai voltar tudo 10h10. Por quê? Porque ele só devolve o que consegue acessar. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, não tem um filtro, né, de fact-check. Se houver uma... isso ele avisa, inclusive. O ChatGPT pode cometer erros. Se houver, por exemplo, duas tendências ou duas correntes para responder um determinado ponto, ele não vai falar, olha, de acordo com a corrente tal acontece isso, de acordo com a corrente tal acontece aquilo. Provavelmente ele vai pegar a mais popular e vai te dar. Isso. E se for errada, problema seu. Eu fico imaginando, para uma pausa aqui, 1 minuto de silêncio para os professores que ainda acompanham doutorado e mestrado. Porque a gente eu acompanhei dezenas, talvez até, não, dezenas, centenas, acho que não cheguei, de trabalhos de TCC, né, que eu fui orientadora. E era um pesadelo na Terra de primeiro a gente descobrir como captar o plágio, porque o plágio já acontecia de todas as formas. Mas o que eu me lembro que foi o pesadelo do doutorado eram os tais pressupostos epistemológicos. Desculpa xingar a audiência aí, tá? O pressuposto epistemológico era qual é a base da onde vem essa teoria. Da onde, né? Que esse autor se conecta. E eu me lembro de uma pessoa que a gente não vai dar o nome aqui, mas que era muito temida no doutorado e muito detestada também, que era uma professora que ela tinha chiliques em sala de aula. Se tu, por acaso, pegasse o Joãozinho, que não conversa com o campo epistemológico da Mariazinha, e tu botasse os dois a conversarem no mesmo parágrafo. Eu lembro, ela arregaçava os coleguinhas que faziam isso. Nossa, e você foi um que ganhou lá com ela, né? Ficou bonitinho com ela. Eu passei com um B faceira, assim, né? Porque as pessoas não passavam de jeito nenhum com a mulher. Então, assim, isso vai acabar, mano. As pessoas vão falar de batata, cebola, tomate, fazer um assado desse negócio e gente que nunca se conversou vai conversar na mesma frase. E quando eu ainda estava na graduação, olha só, eu fiz, quando eu ainda estava na docência da graduação, eu cheguei a fazer essa experiência para mostrar para os alunos. Se você pedir para o ChatGPT, na época, né, não sei essa versão 4.0 se já resolveu esse problema, mas na versão Open, né, ou 2.0 essa ou 3.0. aqui que eu achei era Open. Essa aqui que eu fiz para essa pergunta. Na versão 2 ou 3, se você pedir para o ChatGPT, me escreva aí uma revisão bibliográfica sobre tal tema de tantos parágrafos, inclua
os artigos de referência. Né? E no final da resposta, me dê a lista dos artigos de referência conforme APA. Ali tu não acredita. Vem o texto, vem as aspas ou vem os parênteses, quem falou o quê. Vem uma lista de artigos de referência, né, com autor, né, aí se você quiser no formato APA, vem no formato APA, no formato ABNT, vem no formato ABNT. Só que nem todos aqueles artigos existem. Pronto, ele criava... Caiu os butiá do bolso. Ele criava referência. Se você pegar aquela referência, tá, agora eu vou aqui na Eu vou lá no DOI do troço. Vou no DOI Code aquele. Eu vou no Google Scholar, né? No Google Acadêmico. Vou numa base de dados internacional. Cadê esse? Não tem. Não existe esse arquivo. Que absurdo. Ele criava referências. E agora ele ainda faz isso, será? Sim, ele ainda faz. As versões 2 e 3 não mudaram. Não sei se a versão 4 né, já consegue fazer Esse é o momento que a minha ansiedade intelectual começa a borbulhar dentro de mim. Não, e as pessoas... Eu lembro porque eu estudei tudo que eu estudei. Eu lembro o ano passado que a gente... Foi o ano passado que a gente estava fazendo treinamento de lideranças lá. Bom, eu lembro dos alunos ou dos gestores, né, preocupados com a inteligência artificial, preocupados com o ChatGPT, que vai fazer, vai acontecer. Eu atribuo, né, muitas vantagens e benefícios à inteligência artificial. Eu acho ela necessária, né? Ainda mais que a gente está aí numa crise populacional, que ainda tem bastante gente, mas tem todas as projeções falam que vai cair, né? A quantidade de pessoas, né, que vão coabitar aqui no nosso planeta, porque tem uma tendência negativa de crescimento vegetativo. Vai faltar mão de obra qualificada e eu acho que a inteligência artificial... Mas isso vai ser daqui a muitos anos, mano. Não está tão longe assim. Eu lembro de um vovozinho, que pena que a gente não gravou isso, né? Que era um TED contando em blocos cada bilhão do planeta. Lembra que ele fez o Hans Rosling. Aquela foi a melhor explicação de população que eu já vi. Então, mas aquele TED do Hans Rosling era um TED ali de 2000... A gente precisa botar essas referências depois para o pessoal poder ver. Era um TED mais ou menos de 2008. O pessoal estava preocupado com o pico populacional. Ele falava, não, o pico populacional não vai ser maior que 11 bilhões de pessoas. Hoje em dia, as tendências mais modernas falam que nem isso. Não vai chegar ainda em 11. E que as projeções são que, por volta de 2050, a maior parte da população do globo vai estar, sabe onde? Na África, que é onde você ainda tem taxas de crescimento vegetativo grandes. Todo o demais planeta, China inclusive, Índia inclusive, a tendência é cair a população. Então, a gente não podemos desperdiçar qualquer inteligência, né? Mesmo que ela seja artificial. Eu vi um morador nosso lá, um vizinho dizer, né? Eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da burrice natural, né? Eu concordo com ele, eu tenho mais medo, eu não gosto de dizer burrice, porque burrice parece uma coisa que você ou tem ou não tem. Diferente de inteligência, olha que interessante, vamos ver se você concorda comigo. Inteligência pode ser desenvolvida, mas segundo Gartner, que é o cara que para mim é uma referência para falar de inteligência, você nasce com algumas inteligências a mais do que outras, e que são, na verdade, circuitos neurais, processos mentais, habilidades mentais, em algumas soluções mais do que em outras. E, então, a gente tem a tal da predisposição para uma determinada inteligência, e outras não tanto, vai? Eu, por exemplo, com inteligência artística, ou de desenho, ou imagética, aquela a visoespacial, nossa senhora, meu desenho é de palito, né? E isso não é uma coisa que tu aprende muito fácil. A pessoa não veio com aquilo ali, é muito difícil de ela desenvolver a ponto de uma pessoa que já tem esses circuitos mais desenvolvidos. Mas trocando da inteligência para burrice, o que eu acredito que seja a burrice? Burrice, para mim, é inabilidade de aprender. É o tal do não sei e tenho raiva de quem sabe. Isso para mim é burrice, é ignorância, vai. É a pessoa que não tem conhecimento, porque ignorância é só eu não sei. Sim. Burrice então, eu não sei, tenho raiva de quem sabe. Então a capacidade de aprendizado
com certeza é inerente, é uma característica inerente da inteligência. Aliás, eu acho que o Gartner ele define inteligência assim, né? Você consegue aprender a partir de erros e aprimorar a sua experiência, aprimorar a tua habilidade a partir de experiências passadas, a partir de novas informações. Então, a capacidade de aprendizado é inerente à inteligência. Agora, até onde vai? O quão complexo pode ser? O quanto pode chegar? Por exemplo, num teste de QI, o que é inteligência normal, o que é acima do normal, né? Acima de Então, 120 já é gênio. não, e isso vai mudando, né? Então, não é apenas um camarada que tem lá uma capacidade cognitiva X, pode chegar a X mais 10%, mas ele pode chegar a X mais quantos por cento? Ou qual é a capacidade dele de processar conceitos complexos ou quantidade de informações simultâneas, né? Quantos pratinhos ele consegue, né, equilibrar simultaneamente? Tem várias dimensões, né, da inteligência. E eu acho que isso, né, é uma coisa que a inteligência artificial pode nos ajudar, principalmente nesse processamento de informações simultâneas. Eu sei que você ia trazer esse assunto, né? A gente participou essa semana de uma apresentação lá de um sistema de segurança, né, e vigilância para condomínios, né? Então, olha só, na segunda revolução industrial, você já tinha sensores, que era a revolução da eletricidade ou da eletrônica. Então, por exemplo, digamos que eu tinha 30 máquinas para monitorar. Eu preciso ter certeza, né, que elas estão dentro de uma temperatura de operação padrão. Eu poderia pegar pessoas e ficar lá medindo, né, a temperatura dessas 30 máquinas, ou eu podia colocar um sensor de temperatura em cada uma dessas 30 máquinas, transformar a temperatura num impulso elétrico, esse impulso elétrico chegar até um painel de controle, e eu tenho aqui uma pessoa, né, com um painel de controle com 30 luzinhas. Ó, aqui tem uma luzinha, né, vermelha acesa. Isso em 1930 a gente conseguia fazer. O que o camarada colocou para nós? Então, eu estou lá num condomínio, eu tenho 15 câmeras monitorando o condomínio. Só que não é só um sensor de presença. Mexeu alguma coisa aqui. Não, mexeu alguma coisa aqui. É um ser humano, não é um cachorro, não é um passarinho, não é uma folha voando, não é chuva. É um ser humano que passou aqui. E não é só um ser humano passou aqui. A forma com que ele passou, a velocidade com que ele caminhou, ele veio e voltou de novo, é a mesma pessoa. O fato de ele esconder o rosto, o fato de ele ter uma postura errática. O padrão de pode mostrar que ele é um criminoso. Opa, acendeu uma luzinha. Então, olha o quão mais elaborada é essa informação do que um sensor de presença ou um sensor de temperatura. Muito mais. Então, essa capacidade de você, a partir... Não é mais um sensor único de temperatura, é uma imagem complexa, é uma imagem de rua. Está passando carro, está passando cachorro, está passando passarinho, está passando sei lá o quê. De uma inteligência falar, não, é um ser humano. É o olho da câmera. É um padrão de comportamento, chama atenção. Né? Nossa, quantas pessoas você precisaria ter monitorando essas 15, 30 câmeras para chegar a essa mesma conclusão? Porque eu estou lá olhando para a câmera, vai me dar sono, né? Eu vou ter necessidades fisiológicas. Tu vai me dizer tu juntou duas coisas aqui. Então, uma coisa é a capacidade do olho humano olhar telas simultâneas. A partir de 8, 9 já ferrou para a gente. E ter esse feeling que a inteligência artificial E a outra coisa é a capacidade de leitura de comportamento a partir do movimento do corpo. Então, igual eu tinha lá em 1930 um cara com 30 luzinhas, hoje eu tenho aqui em 2025 um cara com 30 câmeras. Só que quando acende uma luzinha, presta atenção, porque já teve um filtro, já teve uma inteligência, já teve um reconhecimento de uma situação real de perigo. Né? Eu lembro daquele filme, e no fim essa nossa conversa não está mais sobre autenticidade. Eu vou ter que buscar ela de novo aqui, tá? Tá bom. Mas a gente está falando sobre as maravilhas da inteligência artificial, a dor e a delícia de alguma coisa completar as nossas frases, né? Não sei como é que vai ser o nome desse episódio. Mas eu me lembrei, a gente já falou aqui no Arenê, do filme Ela.
Tá vendo? Se você tivesse interagindo com a inteligência artificial, não tinha saído da linha. Não, tínhamos programado e tínhamos cumprido. E E o tem chat um, e tem dois, e GPT tem só três, e tem ia- quatro. E o chat GTP só ia responder e interagir contigo sobre Essa autenticidade. viagem sem começo, sem fim, sem pé nem cabeça, só 2 mentes humanas são Só capazes de dos produzir. meios humanos para produzir. Mas deixa eu voltar pro filme. Aham. Então, o filme Ela, ele é um filme antigo já, eu acho que já deve ter uns 5 anos, 6 anos, sei lá. E ele se apaixona por um sistema operacional. E é interessante que eles não chamavam ali de inteligência artificial, eles chamavam de sistema operacional. Que ajudava ele e tal, e seria para tirar ele da fossa, né? Porque ele era um cara deprimido. E muito interessante, eu nunca vou esquecer na hora que ele tá conversando com ela, ele já tá apaixonado por ela, ele já é tipo assim o namorado dela, embora ela não tenha corpo, ela é só uma inteligência. E ela confessa para ele que ela também tem pensamentos e que ela também tem vontades. E ele pergunta um pouco, não, mas me conta um pouco, né? Fala pra mim e tal. E aí ela conta que ela tá conversando com outras 1000 pessoas ao mesmo tempo, Uhum. né? Essa onipresença. E isso é muito doido. Se a gente para pensar que uma máquina, ela não precisa dormir e o número de interações simultâneas e de combinações simultâneas de tarefas que ela pode realizar, uau, Uhum. né? E isso ficou, coitadinho ali, caiu os pratinhos dele, né? Tipo assim, como é que eu vou representar Então. alguma coisa para essa mulher, né? Então a inteligência artificial tem essa capacidade de processamento, de organização, etc. Te ajudar a voltar para a autenticidade. Ufa, vamos lá. Onde é que a gente veria a autenticidade da inteligência artificial? Quando ela começasse a tomar decisões. Pá, que medo. De novo veio a ansiedade. Não. Agora não é a intelectual, agora é a existencial mesmo. Então vamos lá. O que separa a Alessandra, né, do Marcelo? Né, dado uma situação complexa, a Alessandra atuaria de um jeito, o Marcelo atuaria de um jeito. Sim. Por quê? Porque a Alessandra tem o seu conjunto de valores, o Marcelo tem o conjunto de valores dele. E a autenticidade é agir conforme o sistema de valores. Isso. Então, apesar do fato ser o mesmo, o contexto ser o mesmo, pelo meu conjunto de valores, né, ser diferente do teu, eu agiria de uma forma, você agiria de outra forma. E você não agiria da minha forma, senão você não seria você. Isso. Tá? Então, qual seria a forma de agir da inteligência artificial? A gente estava conversando isso outro dia, né, lá em casa, e eu lembrei do Isaac Asimov. Né, Vocês já pensaram os nossos papos de manhã, gente? Os alunos disseram que ainda iam filmar uma DR nossa, então, né? Mas lembra do Isaac Asimov lá, do Eu, Robô? Né? No livro Eu, Robô, Nossa, que depois muito até virou filme, Asimov, né, com Will Smith. a gente tem que ler o Asimov para entender o mundo que a gente está vivendo hoje. Ele coloca lá, ele faz a proposta, né, das 3 leis da robótica. Tá. Quais seriam as 3 leis da robótica? Então, o robô, né, você tem que se preservar. Robô, você precisa preservar a vida humana. Robô, você deve obedecer o humano, a menos que a ordem que ele te der vá contra as 2 primeiras leis. Então, se preserva o ser humano e obedece o ser humano, a menos que essa Não, o ordem... contrário, não era primeiro o ser humano, depois ele. Não, percebe? Não tem um contrário, não tem esse é mais importante que esse. Se preserve o ser humano e obedeça, né, o ser humano. Desde que, ao obedecer o ser humano, você nem infrija mal ao ser humano E ou nem a você mesmo. Quando você perguntou qual é a ordem, pronto, já começou um valor. Já começa a minha hierarquia de valor. Eu quero saber o que vem primeiro. Exatamente. Então, imagina se tem lá um contexto que não dá para obedecer as 3 leis ao mesmo tempo. Né? Tem uma situação que, ou para salvar o ser humano, ele vai ter que se destruir. Né? Se ele se preservar, ele vai prejudicar o ser humano, ou ele não vai poder obedecer a ordem. Percebe que não há congruência. Mas aí entre a as gente 3 leis? vai na máxima do Jordan Peterson, e eu acho que ele merece uma referência aqui para isso. Jordan Peterson é muito conhecido pelas polêmicas em torno do mundo da política, mas o livro dele, que é assim fenomenal e que é muito difícil de ler, é o Maps of Meaning.
em que ele vai explicar os mapas de sentido. Que há uma hierarquia de valores. E ela é necessária para a Pronto. nossa consciência. Essa hierarquia de valores está ligada à autenticidade. Sim, total. E a inteligência artificial não tem uma hierarquia de valores pré-programada. Eu vou mais longe. Isso é o que dá o contexto do livro e todas essas ameaças, né? Numa situação num paradoxo, numa impossibilidade de garantir as três coisas, o que essa inteligência artificial decidiria fazer? Sim. E eu vou mais longe. Não apenas ela não tem uma hierarquia de valores, como ela não tem um sistema de necessidades. Então, o que baseia as nossas trocas? O que nos motiva? Lá o tio Maslow de todo o TCC de gestão de pessoas, né? Da pirâmide de Maslow. Uma hierarquia de necessidades, não só de valores. As pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra. Uma necessidade é uma coisa que tu precisa. Um valor é uma coisa que te importa. E existe uma ordem pré-definida para todo mundo? Claro que não. Né? E nenhuma hierarquia igual para todo mundo. Então, o que nos torna indivíduos e o que nos transfere, ou que nos empresta essa autenticidade é a forma com que a gente organiza o valor, as nossas necessidades e a nossa hierarquia de valores. Sim. Né? Isso é autêntico. E isso ainda não tem. Né? E se você pré-programar, né, uma inteligência artificial, olha, a inteligência artificial, faça exatamente desse jeito. Tá, então vamos lá, quem que vai pré-programar isso? Quem que vai ser o conselho, né, o conjunto de doutos, né, que vai falar, não, esse aqui é o valor universal, né, das inteligências artificiais. E se você permitir ou inserir essa programação e falar, tá, agora tu cuida das tuas necessidades, e aí agora tu faz a tua própria hierarquia de valores. Nossa. Né? Então, justamente pelo nossa, que medo, a gente deixa isso de fora. É que o que é e ao deixar isso de fora... Tá, e por que vem esse medo, já que o nosso arena é de emoções? Vamos entrar nas emoções, porque elas nos contam muita coisa. E, aliás, voltando para o meu encontro de coaches de E, o que foi mais legal foi isso. A gente falou sobre como os nossos sentimentos, eles são alavancadores de metas de ação. Porque coaching, diferente do coaching do Brasil, eu sempre falo isso. O coaching executivo, que trabalha com o desenvolvimento socioemocional nas empresas, é uma realidade em muitas empresas no mundo. No Brasil, a gente ainda tem essa coisa meio guruzenta, meio... hashtag gratiluz lá, que nem diz a Rosângela, que tira a intenção de justamente você ajudar uma pessoa a organizar seu sistema de estratégias e de relacionamentos, caso você vá trabalhar também essa dimensão. Mas fecha parênteses. Então, o pessoal estava lá falando sobre essa relação entre o sentimento como uma base, como um alavancador de uma ação, de uma meta. E ficou muito claro que aquelas pessoas ali, eu me senti um pouco estranha nesse sentido, claro, porque eles começaram falando que estão vivendo muitas dificuldades, a gente sabe que no Reino Unido tem muita dificuldade, no Canadá não está fácil. Nos Estados Unidos, a gente viu agora essa crise da Califórnia com os fogos florestais e todo o impacto político. Aqui no Brasil, a gente tem essa panelinha de pressão que vai começar a esquentar também na arena política. Tá ainda a chapa só foi entrar no fogo, né? Porque estamos ainda no ano anterior às eleições. Enfim, então as pessoas chegaram ali com uma demanda muito mais de eu quero me cuidar mais. Eu quero me sentir mais leve, eu quero um sentimento, eu desejo me sentir melhor comigo mesmo. E isso é um alavancador para o que eu vou fazer. Então, esse parecido com o que o Chuck, nosso amigo, o Charles Wolfe, nos fala. Quando eu enxergo o meu sentimento ideal, eu consigo ter mais clareza do plano de ação, do que eu preciso fazer para me sentir assim. Então, mas olha só, é possível, né? E a gente tem aquele livro que a gente colocou, o coração da inteligência emocional das máquinas, né? O coração das máquinas, né? Que fala da inteligência emocional, né? a inteligência emocional, a inteligência artificial.
O que é possível, né? Digamos que eu sou um monitorador, eu tenho uma inteligência artificial que monitora o ambiente. E a Alessandra chegou em casa e entrou nesse ambiente. E essa inteligência artificial percebe que a Alessandra está com a cabeça baixa, reconhece um padrão de tristeza ou de depressão, vê que ela está sentada, ela está parada, fala, ih, ela está triste. Né? Ou ansiosa. Então, o que eu posso fazer se ela está triste ou se ela está ansiosa? Eu posso aumentar um pouquinho a temperatura do ambiente, eu posso colocar uma música de fundo, eu posso ajustar a iluminação. Ela pode, um cheirinho de lavanda. Ela pode colocar ali, né, ações que te levem a esse teu melhor bem-estar. Ela pode te ajudar. Né? Porque ela não faz ação. E para fazer isso, né, ela usou inteligência emocional, ela usou marcadores emocionais da Alessandra e ela está colocando respostas que ela pode ter até aprendido. Né, que quando a Alessandra está assim, ela pede às vezes para aumentar a temperatura, ela precisa de tal coisa. Então, ela aprendeu. Né, ela tem um sistema de aprendizado emocional, você falou que o aprendizado é bom, e ela toma decisões com base em percepção de marcadores emocionais. Beleza. A questão é, digamos que não é inteligência artificial, sou eu que estou no ambiente, né? Nós coabitamos, né, o mesmo ambiente. Eu poderia perceber as mesmas coisas. Será que eu estou afim de fazer? Será que eu não acho, tá vendo? Bem feito, agora vai sofrer porque você... Percebe? Então, uma coisa é a capacidade de fazer, outra coisa é qual é a intenção por trás de fazer, qual é a intencionalidade. Essa intencionalidade que pode me levar a ter compaixão, né, pela Alessandra, ou um Schadenfreude, né, ou me comprazer com o sofrimento da Alessandra, porque eu acho que ela merece sofrer para aprender a lição, que ela precisa disso ou daquilo, aí começa a ter a autenticidade da resposta. E é isso que é a questão. Né? Então, mesmo a inteligência artificial pode ter habilidades emocionais. A questão é quando que vai começar a ter a intencionalidade. Nesse filme, ela chega a intencionalidade. Nossa, que reflexão, mano. Nesse filme, ela chega uma hora lá que a ela é a parceira, né, virtual desse ator. E chega lá no filme, ela falou, olha, cansei de ti, vou embora. Vazei. Né? Eu falei, como que você vai me deixar? Eu decidi te deixar. Pronto, chegou na intencionalidade. Né? É isso que não tem ainda, né? Essa intencionalidade. Quando você faz a pesquisa do ChatGPT, quando você faz a pesquisa do ChatGPT, né? Me defina, como é que você colocou? Me defina autenticidade, ou me defina inteligência com base no Harvard Gardner. Quando o ChatGPT te responde, mas por que você quer saber disso? O que é autenticidade e como ela se relaciona com a produção intelectual? Mas por que você quer saber disso? O que tu quer com isso? Né? Mas por quê? Quem disse que se relaciona? Tá louca? Né? Olha só, quando chegar nesse ponto... Não, ele sempre termina muito bonitinho. Pelo menos o 4.0, esse aqui não, porque ele é o que não é pago. Esse aqui simplesmente termina. Acabou. Assim... Mas o que é o 4.0 sempre diz, eu posso fazer mais tal coisa para você. Então, ele dá um jeitinho de acabar bonitinho. Mas é sempre com base em perguntas que outros fizeram. Igual quando você acessa uma Amazon, né? Claro. E você fala, Amazon, tem um livro de tal coisa? Tem aqui. E pessoas que consultaram esse livro também consultaram isso. Também é com base em padrões, né? Em hábitos. Então, essa 4.0 ela também faz isso. O dia que ela chegar para você e falar, mas por que tu quer saber disso? Para de perguntar pergunta besta. Para de perguntar pergunta. Já te respondi isso. Onde é que tu quer chegar? Não, tua pergunta está mal feita. Aí fuja para as montanhas. Aí vai ter autenticidade. Muito bem, mãe. Eu não sei se fica melhor que isso esse episódio, gente. E o que tu tem a dizer da autenticidade, mano? O que te ficou aí de ideias ainda? Tem algo mais que tenha... Eu tava... Nós conversamos também essa semana, né? Eu lembrei daquilo que a gente sempre pergunta, desculpa, nos episódios, quando a gente termina um treinamento, eu digo assim, o que você leva dessa conversa para a sua vida, né? Não, eu lembro que a gente estava conversando essa semana, na semana que a gente está gravando, o Mark Zuckerberg veio Nossa, só estão falando disso agora.
fazer um pronunciamento, né, que o Facebook não vai ter mais fact-checkers. Né? Isso. Não vai ter mais censura de posts, de opiniões, etc, etc. E está todo mundo com os cabelos em pé, né, em torno disso. Eu vi um post no LinkedIn hoje sobre isso. É sinal que a coisa está quente mesmo. Sim, tá, no X isso tá bombando, na mídia isso tá bombando, né? O Ministério Público no Brasil aqui fez uma solicitação. Sim. Eu não sei se é do Brasil, da onde você que é do Ministério Público, para dar explicações em até 30 dias de quais são essas alterações. Sim, porque a coisa está chegando, por exemplo, lá na Inglaterra, as pessoas estão sendo presas em casa. Sim, por causa de posts ou posicionamentos no Facebook. Então, e o que isso tem a ver com autenticidade? Quando eu vou lá, né, e coloco alguma coisa num post numa rede social de uma opinião minha, né, sendo autêntico aos meus valores, eu posso ofender alguém. Sim. A história é aquela de a minha liberdade pode ferir a liberdade do outro. Aí o pessoal fala, a gente discutiu isso muito com relação ao humor. Você não tem que ficar ofendido, né, com humor. Não, a possibilidade de você ofender alguém é real. Você não pode se ofender. Quem disse que eu não posso me ofender? Né? Eu posso ficar ofendido. Uhum. Só que o que era o ditado, né, que a gente tinha até então? Os incomodados, né, que se retirem. Se há um lugar de livre acesso, eu cheguei ali, eu fui até a tua casa e tu está colocando coisas que me ofendem, eu não vou pedir para você parar de falar, eu vou me retirar. Né? Então, por outro lado, você não pode esperar que eu permaneça, né, exposto às suas opiniões se o que você faz me ofende. Então, sempre que há interações autênticas, a gente corre o risco de ofender e ser ofendido. Uhum. Né? Haja vista jantares de final de ano de família, né? A gente recém, né, passou por situações que muita gente deve ter experienciado isso que a gente está falando. Então, o que o pessoal fazia nessas redes sociais? Uma moderação. O que era fora de um mainstream ou de uma norma está eliminado. O que era fora da norma está eliminado. Está eliminado. Então, ao calar opiniões divergentes, né, você restringe a autenticidade e você tenta fazer com que a maior parte do conteúdo que está sendo trocado, está sendo vinculado, seja politicamente aceito pela maior parte das pessoas que estão compartilhando, né, aqueles conteúdos. Agora a gente está numa contramão desse movimento. Começou lá com o X, está indo para o Facebook, está indo para o Instagram. Abriu uma porteira. Agora, salve-se quem puder, as opiniões estão soltas. E o que mais, além das opiniões, não sabemos, né? Porque a gente sabe que, pela lei, a gente está protegido no sentido de você não pode incitar pessoas à violência. Isso é condição sine qua non. Outra coisa que tu não pode fazer é declarações racistas ou pedofilia. Sim, existem coisas que são common ground. Então. Mas tem uma enorme quantidade de temas e de abordagens que essa clareza não existe. Uhum. E isso tem a ver, né, com as eu lembrei da professora que você falou, né, as origens do direito. Né? A gente tem, por exemplo, o direito germânico. Né? Dura lex sed lex. É lei. Se é lei, não tem conversa. Só que para ser lei, precisa haver consenso. Uhum. Se não houver consenso, não dá para ser lei. Uhum. Então, no direito nórdico, né, se é lei, não se discute. Mas só vai ser lei se você tiver a maioria absoluta. Por isso você tem poucas leis. Uhum. Então, você tem poucas leis, mas quando é lei, é lei. Aqui, saindo do Polo Norte e vai para o Polo Sul, qualquer coisa vira lei. Uhum. Né? Nós somos, né, muito profícuos em criar novas legislações. Tem até um programa no Brasil, não me lembro aonde que eu vi isso,
que eles fazem uma coletânea sempre das leis mais absurdas que regem regulamentos municipais. E por que acabam estaduais. sendo leis absurdas? Porque aqui no nossa comunidade, aqui na América Latina, é muito fácil produzir uma lei. Só que com isso a gente tem leis imperfeitas e a gente tem leis que não são consensadas. E leis que ou não pegam, né? No Brasil tem essa coisa, essa lei não pegou. Né? Por exemplo, agora a gente está vendo assim, não, a gente vai ter que fazer o cadastro dos animais de estimação. Ei, Por quê mesmo? Conte. Né? E se eu não Vale fizer o que acontece? Vale né? cacatua, vale... Assim como tinha a lei de ter um documento de identidade único, assim como tinha a lei, então tinha as leis que pegavam e as leis que não pegavam. Por que uma lei não pegava? Porque às vezes a lei é nonsense, a lei não há consenso sobre a lei, não é claro por que essa lei existe, qual que vai ser o benefício dessa lei. Então aqui a gente tem o hábito de ter legislação. Agora, desculpa, mano, enquanto você está pensando, eu lembrei de um amigo que tem de estimação um galo. Vai ter que cadastrar um galo. Né? Então, aqui a gente tem as leis que não pegam. Né? Pois é. E que são contestadas e que, dependendo da corte ou do juiz ou da instância, a interpretação sobre aquela contestação vai ser diferente. Não há uma interpretação consensada, consolidada, vinculante, etc, etc. Então, não adianta... Então aí, desculpa, mas tu está entrando numa seara que é justamente do que é o meu direito e o que é o direito do outro. Até onde vai a minha liberdade? Eu lembro que a gente falou sobre isso no primeiro livro lá das Conexões Inteligentes, brevemente, ou eu estou confundindo com o da A Voz do Self, acho que sim, em que a gente falou da conexão intrínseca entre liberdade e responsabilidade. Sim, e a gente está... Então, vamos lá, concordo contigo. Eu me preocupo contigo, eu empatizo contigo. Então, eu vou fazer desse princípio de responsabilidade, né, até onde vai o meu direito, até onde vai o teu direito, até onde vai o meu dever, até onde vai o teu... Nós vamos ter um relacionamento ético, onde a gente vai colocar regras éticas de relacionamento que sejam comumente aceitas entre nós, só que essas regras a gente vai construir com o tempo. Com a convivência, à medida que a gente é exposto às situações, a forma com que a gente reage às reações, a gente vai aprimorando esse código ético entre nós. Mas para haver essa liberdade com responsabilidade, é preciso convivência, é preciso empatia. Uma rede social é terra de ninguém. Não, o que é pior é isso. É muito interessante como há uma contradição entre rede social e inteligência social. Já que a gente está falando de inteligência. Porque a inteligência social, ela predispõe eu conseguir ler a realidade do outro e tentar, da melhor forma possível, interagir com benefício mútuo nessa realidade que eu acabei de ler. Sim. Agora, corta para a rede social. O outro é uma bolinha que eu nem sei onde que ele está. Eu não sei onde ele está. O que me interessa é a curtida dele, o comentário dele, e o joinha dele, e ele dizer o quanto eu sou fantástica. Eu nem sei se ele é uma pessoa real ou se ele é um robô. Pior ainda, né? Então, assim, apertem os cintos que o piloto sumiu. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Sim. Né? Mas isso vai ser um valor, ou isso vai ser uma decisão que cada um de nós que participa dessas redes vai ter que tomar. Então, até onde vai a minha liberdade? Até onde eu tenho... ou vai ser benéfico para mim ou para a interação eu expor aqui, né, a minha autenticidade nua e crua, com todos os pingos nos is. Porque eu defendo o direito, né, da pessoa pensar dessa ou daquela forma. Sozinha no seu quarto, né, conversando com o espelho, você pode fazer o que você quiser. Diário. Né, para o teu diário, para o teu journal. Que seja você pode fazer teu o que e não né? aberto. Agora, quando você começa a envolver outras pessoas nessa relação, há limites, né, a essa autenticidade. E sabe que é uma coisa interessante? Eu acho que a gente já está chegando no final do episódio. Eu estava conversando com uma esteticista que eu vou, muito querida, né?
Não vou contar do que, né? Porque não estou ganhando royalties da onde eu fui, né? Mas ela é muito querida e a gente conversa muito, ela entende muito de pele, ela entende muito de pessoas. E eu estava conversando com ela, como muitas vezes as pessoas vão lá e devem contar toda a vida para ela. Todo profissional que fica numa salinha com uma pessoa fazendo um atendimento, ele é meio um terapeuta, né? Eu perguntei isso para ela, porque eu não falo muito. Como eu falo muito dando aula ou atendendo, eu quando vou para qualquer procedimento que eu seja para autocuidado, eu quero ficar quieta, né? No máximo, quando eu estou muito bem, eu faço perguntas para ajudar a pessoa também a se sentir à vontade, mas eu não tenho a menor vontade de falar da minha vida, né? Então, eu comecei a fazer perguntas para elas e tal, e ela me disse, Ali, nossa, impressionante. Ela contou 2 ou 3 clientes que não param nunca de falar, porque às vezes é o contato que a pessoa tem na semana, até no mês. A pessoa que mais conversa ali vai ser ela, então a pessoa vem e despeja mesmo. Tem uma represada. Materada, material reprimido, né? Mas o que eu achei muito interessante é que ela disse assim, eu não sei onde vai me parar essas redes sociais, porque eu já saí fora, porque eu não aguento mais ver gente brigando com gente estranha. E é isso, né? É um monte de gente brigando com gente estranha. Tem gente que gosta de brigar, então, sabe, quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Né? Esse que é o ponto, tá? Não tô querendo julgar aqui também quem gosta de uma treta online, tá? Tudo bem, a gente tem, assim como a gente vai num cinema e a gente escolhe ver um filme de terror, ou um filme policial, ou um romance, ou vai até aqueles que vão pegar a comédia romântica. Não vou dizer que agora todo mundo tem que pegar a comédia romântica ou o vídeo bonito da humanidade. Não estou dizendo isso. Mas o que eu acho que fica de reflexão é o quanto para a gente se sentir autêntico, a gente tem que ofender quem pensa diferente de nós. E às vezes eu entendo que às vezes é só um nível de carência tamanho que, assim como essa esteticista, né, que só tem as clientes dela para conversar, e se todas as clientes delas entrassem mudas e saíssem caladas, ela também ia ficar muda o dia inteiro, isso ia provocar um estresse, né, muito grande nela. E ela conta da pele, ela é muito boa. Ela acha o que fala. Né, deve ter gente que é sozinha. Sim. E a única possibilidade de interação é na internet, né? E se ela vê uma treta e embarca numa corrente e começa a interagir, ela fez o dia dela, ela encheu o dia dela. Né? Que triste realidade, né? Mas eu acredito que seja a realidade para algumas pessoas. Né? Verdade. Porque, vamos lá, tu fez a pergunta, né, da autenticidade, né? Quando você começou o episódio perguntando até onde é a minha resposta, até onde é a resposta do ChatGPT. O que é meu, o que é... Né? Quando você participa de uma treta, né, na rede social, até quando isso de fato é uma questão para você ou você só está embarcando numa trend? Né? Ou pergunta para o tua esteticista até onde vai tua cutis, né, e onde começa creminho, maquiagem, blush, rímel, sobrancelha, como é que é os cílios. Ele tá achando que eu fui fazer maquiagem, gente. Não, tu não foi fazer maquiagem. Mas até onde a minha pele, né? Até onde a minha pele, até onde eu estou rebocado, né? Sei lá, pega... O que é maquiagem, o que é creme. O que é maquiagem, o que é você mesmo. Né? Então, a gente vive com essa questão de até onde eu vou, até onde o que sou eu aqui, o que não sou eu aqui, em várias dimensões. Não, eu vou mais longe. Eu me lembrei do nosso querido, amado, falecido amigo Amorim. O Amorim, ele dizia assim, eu vou escrever essa ideia antes que alguém tenha ela. Porque é isso, a gente está sempre bebendo desse grande inconsciente coletivo. Sim. E eu acho que o ChatGPT, ele veio ser um inconsciente coletivo que conversa com a gente. E como tu disse, Má, graças a Deus que ele ainda não pergunta por que a gente fez essa pergunta besta. Para fechar o episódio, eu lembro na pandemia, tu lembra na pandemia, né, que o pessoal falava assim, doutor, né, tem algum problema eu conversar com o meu gato, né, que eu fico muito sozinho em casa, a gente não está podendo sair, e eu converso com o meu gato aqui, o doutor fala, não tem problema nenhum, tem problema se ele começar a responder.
Exatamente. Eu procurei um médico. A gente dizia isso na psicologia também. Quando você conversa com Deus, é fé, mas se ele te responde, é psicose, galera. Muito bem, Então, tá, mano. era isso, isso. então. Uhum. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Nos contem e até o próximo Arenê. Até o próximo. Ah, esquece, vamos lá, né? Sem esquecer. Curte o nosso canal e aciona o sininho, porque o pessoal tá sempre nos perguntando isso, né? Lembra de fazer isso, porque daí a gente vai aparecer quando a gente fizer um novo episódio e você consegue nos... Gostou, compartilha com teus amigos. Não gostou, compartilha com teus inimigos, né? E tá tudo certo, mas compartilha com alguém, né? Isso aí. Obrigada, gente. Até o próximo episódio, então. Até.